Tá joia. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é Patrícia Vasconcelos, diretora do CCPAC. Hoje eu estou com a Tárlia Laranjeira, nossa mestre aqui da Escola de Interpretação Dramática, e a gente vai ter uma conversa, um bate-papo, então fiquem atentos aqui ao vídeo, porque tem muita coisa boa hoje. Tárlia, tudo bom, minha querida? Fala um pouquinho aí. Oi, tudo bom, Patrícia? Prazer vê-la. Tudo bem? Pode perguntar, estou aí para isso. Então tá bom, então vamos começar assim. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua carreira, como é que tudo começou, fala um pouquinho sobre você. Tem muita gente que já te conhece, mas tem pessoas aqui no canal que estão chegando agora, que estão conhecendo a escola agora e estão curiosas para te conhecer. Então, assim, eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu gosto de teatro, é um lugar que me faz bem, né? Assistir peça, como fazer, né? Então, com 11 anos, morando no interior de São Paulo, eu já comecei a fazer um curso de 3 meses, fiquei 2 anos, né? E aí, quando eu fui fazer vestibular, era artes cênicas, eu acabei fazendo a faculdade de artes cênicas, a Unirio, o mestrado em artes cênicas, né? Em ênfase em comédia dell'arte, que eu gosto muito. Cheguei a ir para Itália para estudar comédia dell'arte, né? Fiz um curso de extensão lá. Tenho alguns... Foi um sonho realizado, assim. Foquei e fui, né? E aí depois eu fiz algumas pós-graduação, né? Eu fiz arte-terapia, preparação corporal em artes cênicas, direção teatral, história da arte, até psicologia analítica, a partir de Jung, eu tenho essa pós-graduação. Talvez mais para mim do que para colocar em prática, assim, né? E cheguei a cursar a faculdade de cinema, né? E eu gosto muito desses lugares de atuação, né? Performance, teatro, série, filme. Estou sempre estudando, pesquisando, né? E aí, dando aula, né? Comecei a dar aula, dou aula em curso profissionalizante, né? Como o CCPAC, dei aula já em universidade, em pós-graduação, né? Como atriz, eu já fiz peças que viajaram, até ópera, eu me meti numa ópera no Teatro Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que delícia! Dom Pasquale, uma vez foi uma experiência assim, indescritível, foi maravilhoso, né? E eu tenho feito algumas coisas como direção, né? Como a Lia, o espetáculo Lia saiu de dentro de um exercício de sala de aula, né? Isso me emociona muito, me deixa muito orgulhosa desse trabalho, inclusive, né? E outras, né? Insanas, a Feira, outros espetáculos em que eu dirigi, Pátria Amada, que chegaram a ganhar alguns prêmios por aí, né? Nossa, que maravilha, uma trajetória gigante, né? Muito bom mesmo, né? E o Lia nasceu dentro de um exercício lá no CCPAC, né? E hoje em dia tem vários prêmios, já foram em vários teatros, muito bom. Sim, as pessoas estão começando a conhecer. O que ficou triste foi a pandemia, que a gente estava com uma agenda lotada e acabou a gente perdendo essas oportunidades, mas outras virão, né? Mas é um trabalho muito lindo, muito delicado, que partiu de um exercício de sala de aula, né? Que com a pretensão de ser bacana, e ele foi ganhando espaços de uma forma não pretensiosa, e a gente foi descobrindo coisas e o quanto que essa peça ela emociona quem assiste, né? Como atravessa, né, as memórias do público, né, do espectador, né, que sempre vem falar com o Hugo, né, muito emocionado e trazendo referências de suas vivências, mais do que sobre o espetáculo, assim, e acho isso muito interessante, muito
muito bacana. E saiu de dentro da sala de aula, né? Muito bom, uma experiência muito boa. E aproveitando, falando em sala de aula, fala um pouquinho sobre a sua disciplina no CCPAC, que o pessoal deve estar curioso. Você dá aula de quê? Conta também sobre os tópicos que você aborda na sua matéria. Então, eu dou aula de interpretação dramática, né? E aí é de tudo um pouco, né? São 6 módulos, né? Então, cada módulo eu tento enfatizar um tema, né? Então, a gente vai desde tragédia grega, né? Passando por Gota d'Água, Shakespeare, né? Às vezes Macbeth, Rei Lear, Romeu e Julieta, Hamlet, né? Passa por improvisações, cenas livres, cenas de filme, de série, cenas de teatro de absurdo, e aí a gente usa várias técnicas, aí depende de onde a gente está trabalhando, né? Eu trabalho com Hatzabox, com viewpoints, com um pouco de Brecht, Stanislavski, Ivana Chubbuck, e melodrama, aí depende do assunto que a gente está tratando, né? Com o meu objetivo é proporcionar um leque de conhecimento nesse aluno, né? E instrumentalizá-lo para que ele possa ter uma consciência da sua função na qualidade de ator, né? De artista, né? Para mim, o ator ele é um grande curioso. Acho que isso tem que ser o primeiro requisito. Ele tem que ser curioso, gostar de saber, de pesquisar. Eu acho que ele está com o radarzinho dele ligado 24 horas por dia, é um corpo que dirige um ônibus ali do BRT, é uma pessoa que atravessa a rua quando ele está no sinal. Ele é um grande pesquisador e curioso, né? Além de ser curioso de conhecer a parte da literatura, né? Por exemplo, um Shakespeare, de ter a vontade de ler e refletir sobre o que está escrito naquelas linhas, né, enquanto ser humano, né? E também na parte teórica, de que lugar isso se localiza, né? Para mim é um curioso, né? Tem que fazer todo um laboratório, né? Todo um laboratório para o personagem, de gestos, de emoções, de ações, sentimentos, né? E me fala um pouquinho, na tua matéria, é mais prático, mais teórico, um pouquinho de cada? Como é que funciona? É mais... eu, a partir da prática, eu vou dando alguns caminhos, né? Algumas técnicas de exercícios, eu não fico falando, olha, isso é isso, aquilo, que vai mais pelo sensorial, pela descoberta, né? O prazer de descobrir as coisas com o seu corpo, com a sua voz, com a sua interpretação, para mim é o que vale mais. E, lógico, que aí eu vou contextualizando dentro do lugar histórico, né? Como também desse lugar do que é humano. A gente reflete sobre situações que não necessariamente nos agradam, né? De repente, mas como a gente pode refletir sobre isso, né? Como a gente pode conhecer esse outro jeito de ver a vida, né? Sem crítica, sem julgamento, porque aí quem julga é o espectador, né? Então, se eu vou criar um personagem que é mau, que é agressivo, que é chato, mas eu não sou chato, eu sou bonzinho, mas é um lugar que a gente encontra dentro da gente, mas que a gente vê fora. E, às vezes, fazer um personagem assim não significa que ele é ruim. Mas vamos refletir, espectador, sobre o que a gente está fazendo, né? Então, e aí os vilões, né, das histórias, essas coisas. Porque senão todo mundo ia querer fazer a Branca de Neve, né, a Cinderela. Tem que ter a bruxa má também. Exatamente, né? Não dá para ficar só no protagonista, tem que ter um antagonista também para a história esquentar, né? Sim. E me fala um pouquinho assim, eu acho que já deu para o pessoal perceber, mas sobre a importância da sua matéria para o ator, né? A importância
desse exercício, desse lugar de estudar a interpretação? Eu acho fundamental, né? Eu tenho um tio que falava que mesmo que você não queira ser ator, você tem que fazer teatro, né? Porque é um lugar de autoconhecimento também, né? E é um lugar que você encontra os seus, né? Não tem esse lugar assim de bullying, porque quanto mais diferente, mais é acolhido, né? E as pessoas num curso de teatro, né, como lá no CCPAC, as diferenças são abraçadas e o princípio do respeito pelo outro, né, das diferenças, isso eu acho que é o primeiro quesito. E o de se divertir, o ator, o aluno, ele tem que se divertir estando em cena. Você vai jogar queimado? É divertido, mas tem as regras, né? Senão vira uma outra coisa, vira outro jogo. Então, assim, que o aluno se divirta realizando, né? E é um lugar de comunhão. A gente estava falando outro dia, quando a cena acontece, é um lugar de comunhão, é um lugar que a gente só a gente é a mesma coisa, né? Como a gente está respirando junto com um aluno que está ali praticando, né? Eu gosto que esteja todo mundo assistindo, porque a gente está trocando e está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? É um lugar de troca. E aí eu lembro de uma frase do Shakespeare, já que eu falei do Shakespeare, que ele fala que somos feitos da mesma essência que são feitos os sonhos. Eu acho que nessa hora a gente é sonho, a gente é matéria igual, é a mesma coisa, né? E é lindo quando essa comunhão acontece, né? E normalmente isso acontece quando está todo mundo dentro ali, que trabalhou, que pesquisou, que entende o tempo do outro, a respiração do outro, né? Sem críticas, né? Então esses momentos de luz, né? Assim, não que os outros não sejam, mas é um prazer, assim, né? É um lugar de presença, de autoconfiança e de respeito e de descoberta e criatividade. Então, eu acho que o meu objetivo é trazer ou proporcionar, né, esses momentos com os estudantes, né, assim, que eles tenham esse brilho no olho, né, de realizar. E às vezes não realiza, e nem por isso vou chegar triste para casa, né? Às vezes não acontece. Por quê? Porque, sei lá, estava chovendo, eu não estava muito bem, né? Eu não consegui. E ter a consciência também do quanto você contribui para que uma cena seja bacana, né? Que a responsabilidade também não é só do professor, é dessa troca, né? O quanto você é responsável por aquilo também, né? Exatamente. Porque também tem que se dedicar e ter a consciência do seu trabalho. É um curso profissionalizante. Então, eu tenho que ter a consciência de que isso é a minha profissão, né? Não estou ali... Eu brinco, lógico, eu adoro brincar e tudo, mas quando a gente está trabalhando, a gente está trabalhando. E eu acho muito lindo quando isso entra e, de repente, um outro está assim, com um som. A gente escolheu um som aqui, e aí é um trabalho de grupo. E aí alguém já quer botar a luz. Espera aí que eu vou acender ali, aí quer botar no ângulo. E aí o outro passa. Olha, tem máquina de fumaça? Tem. Aí a gente bota. Quer dizer, todo mundo servindo a cena, né? E cria esse lugar. E outro fala, eu tenho figurino e tal. Quando é essa troca, né? Isso é lindo demais. E me fala também, por exemplo, sobre o online, porque a gente tem aqui vários alunos que não são do Rio de Janeiro ou não podem estar no Rio de Janeiro estudando com a gente, mas eles têm o sonho de fazer parte da família CCPAC. E o CCPAC agora na pandemia, a gente conseguiu fazer algo inédito e só nosso, né? A gente foi a primeira escola de atores a voltar às atividades no online e a gente criou uma metodologia só nossa de uma forma prática, porque as pessoas tinham medo. Poxa vida, se eu for estudar online, eu vou assistir um vídeo gravado e vou preencher um resumo, vou escrever uma resenha, vou responder um questionário.
né? Então as pessoas tinham esse medo. E é possível fazer teatro online e ter Sim. esse personagem, essa direção e essa coisa toda que você estava nos encantando aí, falando sobre o presencial? Sim, eu acho que o primeiro princípio, tanto presencial quanto online, é que o coração aberto para se colocar em risco, né? Porque é presencial, não tem isso, é o seu coração querer, né? E você se abrir para isso, né? E aí as experiências que a gente tem tido têm sido bem bacanas, são situações e cenas muito lindas. E o que eu achei que eu não fosse conseguir foi fazer cena de dupla, dando cada um em Minas, o outro lá no, sei lá, em Porto Alegre, sabe? Assim, ou em Salvador. A gente conseguir isso, né? E consegue, E né? fica lindo, né? Porque parece cena de novela. Cada um está num ambiente e eles organizam os cenários das suas próprias casas. Então, por exemplo, dá para fazer uma cena eu tomando café, comendo uma fatia de bolo, né? E eu posso dar o meu texto ali e eu estou num cenário riquíssimo que, na verdade, é a minha própria residência, né? E eu consigo fazer uma cena linda, entregar junto com o meu colega e a gente consegue fazer uma composição muito bacana, né? E você consegue dirigir os dois em cena, mesmo eles estando distantes geograficamente. Sim, né? E eu consegui uma loucura na pandemia, que foi no módulo 5, que eu faço um trabalho com 5 atores, né? 5, 6, depende dos grupos, e eu consegui, porque também é um recurso que presencial não tem, porque você pode apagar o seu, fechar a sua janelinha, abrir a outra, e aí tem um momento mágico, aparece, né, que tem, e aí dá para usar também essa ferramenta a seu favor, né? Facilita. Dá para fazer aquele cenário virtual atrás também, dá. Né? Quando a imaginação começa a exercitar, né? Aí a gente vai longe, que tudo pode, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já dizia Fernando Pessoa, né? Então, é o querer, né? Se você chegar e ficar só sentado na frente da tela, desligado, aí pode ser chato, mas se você chegar com vontade de chegar mesmo, de estar, a gente consegue fazer trabalhos maravilhosos, né? Ensaios e cenas incríveis, né? Às vezes até são linguagens diferentes, ferramentas diferentes, mas eu acho que a gente consegue atingir esse mesmo lugar do se divertir, do prazer, da descoberta, né? Tudo bem que a gente não vai ter o cheiro do colega, não vai ter, né? A máquina de fumaça, se usar, vai ficar confuso, mas assim, a gente fez uma cena uma vez que uma entrava no armário e outra saía do armário em outro lugar, mas era uma entrada e uma saída, sabe? Um lençol, né? Teve aluno que fez uma cena, botou a família, isso também é legal, a família participou da cena, né? Teve uma que fez uma cena do Rei Lear, botou o pai dela, ela estava viajando, estava na casa do pai, e ensaiou com o pai, botou o pai na poltrona do doente lá, e botou o pai assim, fica quieto. A irmã foi filmar, sabe? E ela fez a cena e foi fazendo assim, filmar não, segurar como se fosse a câmera, né? E foi ótimo, porque também eu vejo que é bacana incluir a família também, na medida do possível, né? Mas de ter essa cumplicidade também, saber que fazer teatro não é coisa de blazer, né? Então, vendo ali na prática que tem que trabalhar texto, tem que trabalhar cena, tem que trabalhar o corpo, tem que trabalhar a voz, tem que, né? Essa rotina, a família começa a entender, sabe? E respeitar, né? E o seu momento, ou então entra na cena, né? Como foi o da outra estudante lá, da outra aluna.
né? E às vezes assim tá fazendo cena, uma mãe abre a porta devagarinho assim, ai, desculpa, aí sai assim porque ia levar um lanche ou porque quer conhecer ou porque quer, né? Isso são outros lugares que a gente não tem quando é presencial. Raramente tem um pai, uma mãe, assim. E quando tem, normalmente eu convido para assistir, se tem, né? Para conhecer um pouco, ver que não é esse, que é um lugar de aprendizado e feliz, alegre, de descoberta, né? Eu acho que a família acho que tem que fazer parte disso de alguma forma, né? É uma forma de comunhão, né? Enfim. Vamos dar uma dica para o pessoal que está em casa. O que as pessoas podem fazer em casa, por exemplo, para treinar um pouco do que seria a interpretação da sua matéria, o que dá para ser feito, escolher um texto, falar na frente do espelho, alguma coisa assim que eles possam fazer para treinar em casa, ou que os alunos têm o hábito de fazer para se exercitar, para levar para você em aula? Então, a gente sempre parte de um texto, né? Por exemplo, se for fazer Hamlet, eu sempre eu sugiro que leia a peça. Esse é o primeiro passo para saber, né? Não conseguiu ler a peça, pegou a cena, sei lá, ser ou não ser, eis a questão, não consegui ler a peça, não achei. Vai lá nesses streaming, essas coisas aí, e pesquisa, vê se tem um filme. Porque aí você também está aprendendo vendo a atuação do outro. Não é para copiar a atuação do outro, mas para conhecer a história e depois colocar o seu personagem dentro do que você acredita. Eu acho que é o primeiro princípio. Você tem que saber o que você está falando. E para saber o que você está falando, você tem que estudar essa pessoa. Quando você conhece alguém, você vai descobrindo quem é essa pessoa, né? Ah, qual o seu nome? Você vem de onde? Nossa, quantos anos, né? Tem filho? Então, você está conhecendo essa pessoa. E a forma da gente conhecer essa pessoa que a gente vai trabalhar é estudando essa pessoa. Então, se é Hamlet, é bom estudar o livro, né? Não consegue, não deu tempo, porque, né, tem algumas traduções que são mais formais e tal, né? A partir do inglês, né? E não consegue, pega um filme. Tem muitos filmes desses clássicos, né? Nem todos, mas vê o filme. Não consegue, pelo menos vai lá nesse negócio da internet que facilita e bota resumo, né? Pelo menos o resumo. Pelo menos isso. Para você saber que você está falando, né, de Hamlet, não está falando dos Três Porquinhos, né? Assim, porque fica uma coisa no ar. E mesmo quando a gente trabalha texto, só uma poesia, uma crônica, uma coisa assim, eu invento essas coisas que estão faltando nesse texto. Usar a imaginação ali é bem legal. Então, estuda, né? O que é, qual a tensão do Hamlet, por exemplo, né? Quais os conflitos, porque o ser humano ele tem conflito, né? Então, como eu posso pensar e raciocinar dentro dessa lógica desse personagem, né? Encontrar na rua pessoas que tenham esse perfil, entender o pensamento desse outro personagem, né? A vida desse outro personagem, né? E aí é esse trabalho que eu falei, de curioso. Então, leia, né, estuda, vê entrevista de atores, eu acho bacana também para conhecer, ver filmes, principalmente filmes que falem de peças de Shakespeare ou de tragédia grega, enfim, tenta se inteirar disso, estudar, ler, vai ver uma série, ver a atuação, né? Por que essa série, essa atriz, esse personagem me traz isso, né? Essa emoção? Por que eu choro aqui? Por que eu rio ali, né? Como é esse trabalho artístico? Pensar de uma forma um pouquinho mais crítica, que é a sua profissão também, né? Exatamente. Não é só receber uma série, um filme, né? A gente pode fazer isso, vai ao cinema, chora, come pipoca, né? Mas a gente vai trabalhar, se é o meu trabalho, o meu ofício, eu vou observar isso. Se eu sou uma pessoa que trabalha, eu sou câmera,
Se eu vou ao cinema, eu começo a olhar os ângulos, né? Se eu sou uma pessoa que trabalha com figurino, nossa, aquele ali arrebentou aquele botão ali naquela peça, né? A saia não está a ver com a época, né? Se eu sou iluminador, eu falo, e essa luz não está favorecendo essas coisas. Eu acabo olhando a partir daquilo que eu mais gosto, né? Assim, e é estudo, né? Ler sobre teoria do teatro, saber que não é assim que apareceu o teatro, que desde o século V a.C., passou por várias fases, né? E até hoje está aí de uma forma ou de outra, né? Híbrido, não híbrido, presencial, né? Musical, né? E entender, se quer fazer musical, então vamos fazer musical, então se dedica. Né? Além de aprender a interpretação, você tem que aprender a cantar. Meu sonho é ir para Broadway, então aprenda seu inglês também, coloca dentro dessa coisa. Não vai chegar lá e assim. E eu costumo falar para os meus alunos assim: o futuro começa ontem, né? Que a gente está protegido, está num curso, mas porque quando vai fazer um teste para o comercial, carinha bonitinha igual a sua, tem um monte. Qual é o diferencial? Né? É porque você se dedicou, é porque você estudou, você quis aquilo, né? E aproveitando esse gancho teu aí, deixa eu te fazer uma última pergunta aqui da nossa entrevista aqui de hoje. Como é que você vê o mercado de trabalho, o mercado artístico hoje? Porque mudou muito, né? De 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Houve uma revolução aí, então fala aí como que você vê isso hoje, porque tem muita gente chegando agora, né, e tem essa sede de informação, quer saber como é. Eu acho que a concorrência está muito maior, né? Todo mundo está querendo ser ator então, é o que eu falei. Tem que se preparar mais, então, tem que se preparar mais. Tem que se preparar bem mais, a qualidade técnica, né? Assim, assado, vai ter um monte. E aí também tem um monte de saco vazio, né? Então vai com recheio, vai preparado. E se receber um não, vê o que foi falha sua, não é erro, mas assim, o que você não ofereceu, o que você ficou nervoso, E aí encara da outra vez, né? A gente é recheado de não, né? O não a gente já tem, então vai lá e faz, e vai com coragem, acredita no seu potencial, né? Nos seus... E se dedica, né? Não vou de qualquer jeito, né? Eu tenho que ir focado, e para ir focado eu preciso estar instrumentalizado, eu preciso ter esse recheio, eu tenho que ter meu coração recheado de vontade também, né? E ver até onde é sua responsabilidade nisso também, né? Faz a diferença. E a diferença é fazer de coração, eu acredito, assim, né? A concorrência está grande, né? Por isso, mais ainda se dedicar, estudar, né? Se dedicar, querer, né? Querer sempre, não desistir, porque a partir do momento que esse bichinho picou, você já era, para a vida toda, né? E vai assistir peça, vai assistir filme, vai assistir até novela, vai se instrumentalizando também. Tarlia, obrigada pela sua presença, o vídeo está incrível, tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigada pelo carinho, por me escutar, né? Que de alguma forma o que eu falei seja útil para a galera aí que está assistindo, né? De coração, obrigada. Sucesso. E vem aqui, ficar com a gente, vem fazer uma aula, vem fazer parte experimental, vem conhecer o trabalho da gente, né? Que a base é o carinho, né?